que vai nos falar sobre mundo de provas e expiações. Vamos envolvê-la com muito carinho e as nossas boas-vindas. Um bom dia para todos nós. E nesse momento vamos rogar ao Divino Mestre Jesus, o médico de nossas almas, que abençoe esse momento que vamos viver agora, nos ampliando o entendimento, para que possamos melhor assimilar as lições do dia. Apesar dos avanços admiráveis, o nosso mundo se angustia. Diante da violência e do desequilíbrio na sociedade. Observar a atual situação do mundo, por vezes, desanima. Em toda parte nós vemos conflitos, incertezas, desonestidade, sofrimento. E parece, muitas vezes, não encontrarmos consolação para as nossas dores. Deus nos ofereceu o mundo como escola. E como aprendizes da vida, devemos nos esforçar para sermos bons alunos e assim poder cooperar com o Pai Celestial na transformação do nosso mundo num lugar de mais paz, de mais felicidade. Já aprendemos que a reencarnação é o caminho para a regeneração do ser humano e a reparação dos males praticados por ele através dos tempos. É através da lei das muitas existências que vamos nos livrando da couraça dos nossos equívocos, da nossa ignorância, que impedem que nossos espíritos brilhem. O espírito é um ser real, que existe antes do berço e sobrevive ao túmulo. É pelas vivências corporais que vamos crescendo cada vez mais, sem jamais retroceder em nossa marcha evolutiva. Os sofrimentos, os dissabores que passamos aqui resultam da nossa decisão de retardar esse avanço. E isso por rebeldia, por egoísmo, apesar das lições de amor, de perdão e de humildade ensinadas por Jesus. Mas vejam bem que todos fomos criados para a felicidade. E cedo ou tarde, é claro, chegaremos ao nosso destino. O processo evolutivo, o nosso processo evolutivo, se dá por meios de desafios e dificuldades. Isso por conta do nosso comportamento em vidas passadas ou mesmo nessa vida. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E segundo os espíritos superiores de
todos os mundos do sistema planetário, do nosso sistema, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, tanto física como moralmente. Marte ainda estaria abaixo da Terra e Júpiter muito superior. É importante saber que todos os mundos estão sujeitos à lei do progresso. E todos começaram como o nosso, num estado inferior. A Terra sofrerá transformações e se tornará um paraíso quando os homens se tornarem bons. E nós vivemos nesse mundo de provas e expiações porque somos ainda seres imperfeitos. Cometemos muitos erros. Erros esses que devem ser reparados. Deus estabeleceu as leis que regem o universo. Mas Ele nos dá a liberdade de escolher. O Senhor nos deixa a inteira responsabilidade dos nossos atos e também das consequências que deles gerem. Se viermos a sucumbir nas nossas provas, a bondade divina nos oferece a liberdade de recomeçar aquilo que foi mal feito. E há quem diga que não pediu para nascer. Não só pediu, rogou pela oportunidade. As aflições dessa vida têm duas causas, segundo nos ensina o Espiritismo. Causas nessa vida e em vidas passadas. Como exemplo de causas nessa vida, são os sofrimentos que passamos por conta do nosso mau comportamento, da nossa má conduta. Um exemplo. Quantos homens nós vemos caírem pela sua imprevidência, pelo orgulho, pela ambição? Quantos não chegam à ruína pela imprevidência, pela falta de perseverança, pelo mau comportamento? Quantas uniões infelizes, baseadas por interesse, não tendo nada a ver com o coração, com o amor? Quantas doenças e aleijões por conta dos excessos de toda ordem? Quantos pais, nesse momento, estão infelizes por não terem combatido as tendências de seus filhos desde o princípio, quando eles começaram a desenvolver o egoísmo, o orgulho, a vaidade? Se estamos sofrendo, interroguemos a nossa consciência e logo, logo teremos a resposta. Ah, se eu tivesse ou não tivesse feito isso, não estaria agora nessa situação. Todas as aflições de nossas vidas devemos a nós mesmos. Não é culpa do outro. Não é culpa do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso pai, do nosso amigo. Mas sim culpa nossa.
por não termos agido corretamente. Com relação aos males que nos atingem e que são estranhos à nossa vontade e nos golpeiam, como a morte de seres queridos, daqueles que nos sustentam a família, os acidentes que não podemos evitar, os flagelos naturais e as doenças de nascença. Tudo isso tem a ver com o mal que cometemos em reencarnações passadas. Quantas vezes nos queixamos, mas eu sou uma pessoa tão boa, procuro sempre agir no bem, por que é que eu estou passando por tanta aflição, por tanto sofrimento? Busquemos a causa em vidas passadas. Como explicar crianças que morrem em tenra idade e só conhecem a vida pelo sofrimento? Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador. Fora do Espiritismo, nenhuma outra filosofia ou religião pode explicar. Mas, pelo axioma de que todo efeito tem uma causa, e desde que se acredite na existência de Deus, essa causa deve ser justa. Estando a causa nessa existência ou em existências passadas, nós somos punidos pelo mal que causamos a nós mesmos ou aos outros. A desgraça, que muitas vezes parece desmerecida, tem sim uma razão de ser. Se desejamos saber mais sobre esse assunto, procuremos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, que trata sobre as causas atuais das nossas aflições. Procuremos estudar. As boas escolhas que fazemos produzem progresso evolutivo. Já as infelizes produzem provas e expiações. Mas qual a diferença entre prova e expiação? Essa é a pergunta que não quer calar. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho, da edificação. Já a expiação é pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. A prova, segundo Emmanuel, se assemelha a uma corrida de obstáculos, que tem o poder de impulsionar o progresso humano. As provas, na realidade, são os desafios da vida. Desafios esses que enfrentamos todos os dias. E para quê? Para crescermos, para progredirmos. E essas provas, esses desafios sempre existirão. E por quê? Por se tratar de desafios evolutivos. A provação contribui também para que o indivíduo se afaste da inércia, daquela inércia em que se encontra, proporcionando a ele trabalhos esses para melhorar a sua condição atual de vida. Já a expiação representa uma contenção temporária da liberdade individual. Contenção essa necessária à reeducação
do espírito. O que significa que o indivíduo que utilizou o seu livre-arbítrio para o mal no passado, agora vai ter que se submeter ou reajustar-se às determinações das leis divinas. Para que ele não se prejudique mais ainda, ele renasce sobre esse processo de contenção, que, claro, produz sofrimento. Porque uma criança que aos nossos olhos nunca praticou uma falta, nasce cega, deformada, com moléstias dolorosas e termina sua breve vida entre torturas e misérias. Quem nasce assim está remindo uma falta grave, cometida em existências passadas. No livro Céu e Inferno, uma das obras da codificação kardeciana, o nobre codificador Kardec lança luzes sobre o tema expiação, explicando que 3 condições são necessárias para apagar os traços de uma falta cometida e suas consequências. São elas o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento suaviza as dores, traz a esperança, o caminho para a reabilitação. Mas vejam bem, só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Segundo livros Céu e Inferno. No caso, a libertação ou reparação do espírito indica a fase final da expiação segundo os códigos divinos. Nós vemos assim que não é suficiente expiar a falta. É preciso anulá-la. Anulá-la definitivamente da vida do espírito imortal. E como é que podemos fazer para anular essa falta? Pela prática do bem. A reparação consiste em fazer o bem a quem fizemos mal. Quem não consegue reparar o mal nessa existência, conseguirá numa posterior, pois Deus nos dá essa oportunidade. E ele tem que reparar em contato com as mesmas pessoas a quem fez mal no passado, fazendo a elas tanto bem quanto o mal que eles tenha feito. Provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, já que aquele que é perfeito não precisa ser provado. Muitos espíritos com grau de elevação pedem para reencarnar aqui na Terra como missão. Eles veem missão. Uma tarefa onde serão tão mais recompensados se saírem vitoriosos. Principalmente se a luta aqui na Terra for realmente penosa e eles sofrerem com resignação e com entendimento, sempre pedindo a Deus que lhes ajudem não a superar aquelas dificuldades. Pode-se afirmar que no caso desses que vêm em missão, o sofrimento é também uma expiação, só que é uma expiação voluntária, porque eles pediram para isso, e não imposta, como é o caso das outras. Há também muitos espíritos
espíritos que nem precisariam mais reencarnar nesse planeta, mas que eles pedem para isso. E para quê? Para ajudar um ente querido. Um ente querido a se elevar. A literatura espírita está cheia de casos assim. Jerônimo Ribeiro Mendonça. Trabalhador, palestrante, escritor de livros. Ele trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação do espiritismo. Mesmo paralisado numa cama ortopédica e cego, trabalhou arduamente pela causa espírita. E por essa razão ele ficou conhecido como o gigante deitado. Jerônimo veio de uma família muito pobre e aos 17 anos de idade ele revelou-se um grande jogador de futebol. Mas foi justamente nesse tempo que surgiram os primeiros sintomas da doença que o levaria à paralisia. Artrite reumatoide. Aos 19 anos, ele passou a usar muletas para caminhar. Em seguida, foi para uma cadeira de rodas e então para uma cama ortopédica. E somando a tudo isso, a perda gradativa da visão. Apesar de tudo isso, ele nunca perdeu o bom ânimo, nunca perdeu a serenidade. Viajou por todo o Brasil, graças a um leito anatômico projetado para ele. Entre outras instituições, ele fundou creches, centros espíritas e escreveu livros nessa situação. Vejam que mesmo passando por uma expiação dolorosa aos olhos de muitos, ele trabalhou arduamente pelo bem e pela causa espírita. E nós? Com o corpo perfeito, a visão perfeita, muitas vezes sentimos preguiça de estudar, de ler, de fazer algo em prol dos necessitados, de buscar o nosso melhoramento espiritual, sempre com a desculpa de que não temos tempo ou não podemos. Não chegou a hora ainda. Quem sabe na outra vida. Jerônimo Mendonça é um grande exemplo e inspiração para todos nós, de que mesmo passando por dificuldades dolorosas, extremas, podemos trabalhar, fazer o bem com alegria e confiança em Deus, o nosso Criador que nunca nos desampara. Durante a nossa vida corpórea, nós não lembramos do que fomos ou do que fizemos no passado, em outras existências. Mas nós temos intuições, e essas intuições são reminiscências do passado. No esquecimento das vidas passadas, nós encontramos também a misericórdia divina. Imaginemos se pudéssemos lembrar de crimes que cometemos no passado. Se pudéssemos reconhecer num filho, numa esposa, num irmão, num pai, numa mãe, um inimigo do passado,
alguém que nos fez muito mal ou a quem fizemos muito mal. E seria para enlouquecer. Acreditem. Nós escolhemos uma nova existência justamente para reparar as nossas faltas. E escolhemos também provas e lutas apropriadas ao nosso adiantamento, ao nosso crescimento. E rogamos ao alto para isso. A natureza das provas que estamos sofrendo pode muito bem nos esclarecer do que fomos ou do que fizemos no passado. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, pela humilhação subalterna. O avarento, o mal rico, pela miséria. O tirano, pela escravidão. O preguiçoso, pelo trabalho forçado. O que foi cruel para com os outros, pela crueldade que sofre. No livro Contos e Apólogos, do irmão Exe ou Humberto de Campos, há uma história que ilustra muito bem a relação entre dívida e resgate. Em 1856, nos conta a história desse livro. Uma fazendeira, senhora de muitos escravos, veio da corte para sua fazenda numa véspera de Natal. E ali, como ela fazia todos os anos por essa época, pediu que se alinhasse os escravos e que ela iria abençoá-los e eles desejarem a ela um ano de prosperidade. Os escravos se alinharam, não muito próximo a ela, assim ela exigia, e começaram de um a se aproximar, eles se ajoelhavam, ela levantava a mão e eles desejavam a ela um ano de prosperidade. Num canto um pouco distante dessa linha de escravos, havia uma escrava jovem ainda, com 2 crianças nos braços. Junto a ela, um capataz, que não tirava o olho da escrava. Quando terminou, e passaram todos os escravos da fazenda, a senhora de escravos levantou-se, chamou o capataz com essa escrava e se dirigiram para fora. Chegando lá, ela pergunta à escrava: de quem são essas crianças? E ela responde: são do seu filho, senhor. Do meu filho, não. Você está mentindo. E manda imediatamente que o capataz tirasse as crianças dos braços dela e os levasse para a senzala. E sai com ela e o capataz. Vão em frente em direção ao rio. Chegando lá, ela diz: eu vou deixar que você se vá, eu vou lhe dar liberdade. Assim, quem sabe, no futuro você pode voltar e comprar os seus filhos. A escrava, então, se anima diante daquela possibilidade de se tornar livre. Só que ela diz, só que tem uma condição. Você vai ficar livre, sim, mas vai ter que atravessar esse rio. Um rio volumoso, perigoso. E a escrava, então, se ajoelha e pede a ela, por favor, não faça isso comigo. Se me jogar no rio, eu sei que vou morrer. E ela, você vai pelo rio. E como ela insistisse ou com medo de avançar mais um pouco, ela pede que o capataz a empurre no rio. E assim é feito. E o que se ouve ainda naquela noite, véspera de Natal, de 1856,
eram os gritos daquela escrava. Meu Deus, me ajude. Jesus, me proteja, me ajude. No outro dia encontraram o corpo da escrava numa das margens do rio. 100 anos depois, exatamente numa véspera de Natal, aquela mesma senhora de escravos, agora reencarnada, vivendo numa cabana humilde, próxima ao rio. Há uma enchente, uma inundação grande. Ela vivia ali com seu marido e seus 2 filhinhos. A água arrasta o barraco onde ela vivia. O marido e os filhos se salvaram. Ela não. Ela foi arrastada pelo rio. E naquele momento, o que se ouve são os gritos da ex-senhora de escravos. Meu Deus, me ajude. Jesus, tenha pena de mim. Nós trouxemos também a história do paraibano Sibelius Donato Tenório. Ele nasceu em 1973, de um parto prematuro de 6 meses, pesando 1,1 kg, e logo foi diagnosticado com paralisia cerebral. O menino Sibélio vivia numa cama, não andava, não falava, às vezes se arrastava de costas. Até que um dia, os pais dele foram acordados no meio da noite pelo barulho do piano. Alguém estava tocando um piano na sala. Eles foram até lá e encontraram aquela criança que tinha, na época, 3 anos e 8 meses, tocando piano. A criança que não andava, que não falava. A primeira música que eles ouviram ele tocar foi Assum Preto, de Luiz Gonzaga. E, em seguida, ele toca a Sinfonia de número 40, de Mozart. Depois disso, a criança passou a andar, a falar, claro que com dificuldades. E o que acontecia era que ele dormia todo dia e à noite levantava para tocar piano. A mãe e o pai, claro, apavorados, sem entender o que estava acontecendo, procurou médicos, psicólogos, foi de um estado a outro, ninguém conseguia explicação para o que estava acontecendo. Uma amiga dela, que era espírita, orientou ela a levar no centro espírita. Ela assim o fez. Levou a criança ao centro espírita e lá disseram, não, leve ele para o Chico Xavier. Quem sabe ele pode lhe dar explicação. E ela assim fez. Ela não era espírita, nunca tinha ouvido falar sobre o que era espiritismo, mas ela o levou. E o que ela diz é que quando chegou lá, o Chico recebeu eles, deu um abraço muito grande em Sibelius e disse, eu já estava esperando a sua visita. Pena que eu não tenho um piano aqui para que você possa tocar. É importante fazer uma observação que o nome de Sibelius foi dado pelo pai a ele por conta da simpatia, da admiração que ele tinha por um compositor finlandês de nome Jean Sibelius, que viveu em meados de 1800. Daí o nome que ele deu para o filho. Sibelius tem hoje mais de 400 composições. Ele não consegue ler partitura. A sua mentalidade é de um adolescente. Mas ele já participou de diversos programas de televisão. Eu não gosto de fazer propaganda, mas o Fantástico, como é conhecido, já entrevistou ele por 2 vezes e ele continua fazendo o seu trabalho. O Chico também, na época, quando ele foi lá, o orientou a continuar tocando e disse para ele que aquela era a sua missão.
mas que ele nunca cobrasse, segundo a mãe dele, pelo talento dele. E assim ele fez. Ele tocava em centros espíritas, nas federações, em hospitais, sempre em lugares assim, com fim filantrópico. E ele continua aí. E ainda hoje as pessoas se admiram, não, do talento de Sibelius Donato. Ele está com quantos anos? Bem, ele nasceu em 1973, então, fazendo as contas, 37, mais ou menos, Marcos. Uhum. Nós temos um amigo no nosso centro que conheceu ele, morou na rua dele. E, claro que nós não temos tempo para ele, mas conta casos dele assim que você fica impressionada. Uhum. Bem, como a gente diz, o caso de Sibelius encontra realmente explicação lógica na reencarnação, já que o garoto trouxe essa experiência de outras vidas, experiências essas que foram adquiridas em outras vidas, não, e que as limitações físicas dele não conseguiram impedir a manifestação. Mas nós estamos vivendo a época das grandes modificações, especialmente na estrutura do nosso planeta. Os flagelos destruidores estão ocorrendo com muita frequência. Nós ligamos a televisão, colocamos os nossos olhos nas páginas dos jornais, navegamos pela internet e logo ficamos sabendo de uma grande inundação, de um furacão, de um tremor de terra, da erupção de um vulcão e grandes desastres. Agora mesmo nós vimos no Texas, não, o que ocorreu lá, o furacão que realmente devastou muito o estado. Na Flórida, não, temos os incêndios florestais acontecendo nesse momento na Califórnia. E ainda nos estados do Caribe. Tudo isso passamos realmente recentemente por tudo isso. Mas, segundo a doutrina espírita, os flagelos destruidores têm como finalidade fazer com que o planeta e seus habitantes progridam mais depressa, ao mesmo tempo que também serve de convite ao homem para refletir sobre como a sua estadia aqui na Terra é passageira em relação à imortalidade. Isso tudo, meus amigos, está no Livro dos Espíritos. Os desastres naturais são necessários para que mais rapidamente se realizem a ordem ou uma ordem melhor das coisas. Além disso, nós vimos que quando ocorrem esses desastres, as pessoas se unem em solidariedade, em ajuda àqueles que estão passando por essas grandes dificuldades. E isso é muito positivo, porque é nessa hora que muita gente procura a Deus, que muita gente lembra que temos um Criador. Na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais, capítulo 6º, nós temos a lei da destruição. E esse capítulo começa exatamente assim: é preciso que tudo se destrua para renascer, para regenerar. Aquilo que chamamos de destruição não passa de transformação. Procuremos ler esse capítulo para melhor entender o que vem acontecendo. Mas nós trouxemos também a história de um menino que nasceu infectado com o vírus da AIDS, transmitido por sua mãe. Esse menino vivia à base de remédios, à base de tratamentos, muitas vezes tendo que furar o próprio tórax. Ele não, é claro, alguém tinha que
Os médicos tinham que furar o seu tórax para colocar ali um catete para que fosse inserido os remédios nele. Para quem conhecia esse Taylor, essa criança de 5 anos de idade, não podia imaginar o sofrimento que essa criança passava. E por quê? Porque ele era um menino que apresentava muita energia. Ele brincava, ele corria, estava sempre com outras crianças. Então, todos se impressionavam com a energia, com o dínamo que era Taylor. Até que os médicos começaram a preparar já a mãe, que os dias dele já estavam contados. A mãe, então, que também estava passando pelo mesmo problema, chamou o filho, isso no hospital, os 2 internados, e disse para ele que logo, logo, ela iria se juntar a ele no céu. E que ele não se preocupasse, porque ele não estaria sozinho. Lá ele encontraria outras pessoas e ela iria se juntar a ele. Passaram-se alguns dias antes da desencarnação dele, e ele chamou o médico que cuidava dele e pediu ao médico, é uma coisa em segredo. E o médico, ok, o que é que você quer? Ele disse, eu quero que quando eu morrer, você me vista de vermelho. E o médico diz, mas de vermelho? Mas por que, Taylor? Por que você quer morrer e se vestir de vermelho? Porque quando eu for para o céu, com certeza, quando eu chegar lá, eu vou estar sempre brincando com os meus amigos, não, e com outros que eu encontrar lá. Então, assim vai ficar mais fácil para quando minha mãe for me encontrar e me reconhecer. E assim aconteceu. É interessante que a importância de nós prepararmos ou falarmos com os nossos filhos, com os nossos pequenos, sobre a morte, sobre a imortalidade da alma. Não, porque a gente vê que essa criança não só tinha certeza que sobreviveria, mas como também, ela também já fazia planos sobre o que ia fazer do outro lado. Vejam a importância de, desde cedo, prepararmos nossos pequeninos sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicação que temos com outros espíritos. Então, meus amigos, Deus é misericordioso e sempre nos ampara com suas leis sábias e justas. Jesus, o nosso guia, governa o mundo com amor, com ternura. Todos temos um espírito protetor que em todas as horas se faz presente em nossa vida, principalmente quando estamos vivenciando lutas. E nós espíritas ainda temos a doutrina em nossa vida. Doutrina essa que nos consola, que nos esclarece, que nos aponta caminhos a seguir. Tudo isso prova que não estamos sozinhos. Nunca. Não sozinhos em nossas provas, não sozinhos em nossas expiações. Homem nenhum no mundo está só. Mesmo que as nossas afeições terrenas se afastem, mas os nossos guias espirituais estão ali, pertinho de nós, nos segurando, nos orientando. Portanto, é importante abrirmos o nosso coração para as inspirações do alto, para o convite, para progredir. Quando a criatura humana, numa etapa terrena, sentir-se espoliada de seus haveres, separada dos seus entes queridos, humilhada, sem regalias sociais, sem poder satisfazer os seus desejos de ventura e de tranquilidade, deve estar certa de que merece todas essas mortificações. As desditas são provas reais do que praticamos contra nós mesmos ou contra
os outros. Portanto, devemos aceitá-las com entendimento, com resignação e agradecer a Deus, principalmente, por nos ter oferecido essa oportunidade de remir as nossas faltas. Bendita a dor que nos fere o presente para sanear o futuro. Meus amigos, estejamos certos de que todas as provas e expiações que passamos foram escolhas nossas, já que arrependidos do mal que praticamos, queremos sim reparar as nossas faltas. Portanto, rendamos sempre graças ao nosso Criador, que em sua bondade infinita nos concede essa faculdade de reparação. Lembremos sempre que temos compromissos com as leis divinas e com a nossa consciência. Se nos sentimos cansados, sem força, diante das lutas da vida, roguemos amparo ao alto. Acreditem, esse amparo virá. Se nos encontramos a ponto de desistir da luta, busquemos em Jesus força através da oração. Se achamos que há muitos obstáculos na estrada de nossa vida, roguemos a Deus que nos ajude a superar esses obstáculos. Sejamos bons uns para os outros e para nós mesmos. Procuremos servir ao nosso próximo e trabalhar pelo bem do nosso planeta, pois esse é o caminho para repararmos as nossas faltas e chegarmos à felicidade, que é o destino de todos nós. Muito obrigada e que Deus nos abençoe sempre os bons propósitos.